Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos acompanha através da Rádio Nossa FM, boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo YouTube da Paróquia São Sebastião e São Roque de Bom Repouso, também pelo Facebook da Paróquia São Sebastião e São Roque de Bom Repouso, e nós compartilhamos nas nossas redes sociais, como vocês podem assistir nossos programas de catequese através do perfil do CRAIR, através do perfil do grupo assessoria da paróquia. E nós estamos hoje com um assunto interessante. O Lucas Lázaro, seminarista, conviveu conosco, daqui uns dias diácono, né? Ele conviveu conosco esse ano aí, prestando os seus serviços e nos ajudando muito na nossa comunidade, na nossa paróquia. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do Lucas. Lucas, quem é você? Boa noite, Joaquim. Muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui participando, dessa catequese semanal da nossa paróquia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube da nossa paróquia e também boa noite aos rádio ouvintes. É uma alegria estar aqui participando e hoje a gente vai bater um papo, sobre essa temática tão importante da vocação, falando um pouquinho da minha vocação e também da vocação de maneira geral. Então vamos começar tentando responder essa primeira pergunta do senhor, né? Quem sou eu? Quem é o Lucas Lázaro? Então, eu sou natural de Conceição dos Ouros, cidade daqui do sul de Minas, da nossa diocese de Pouso Alegre. Tenho 28 anos, sou o filho mais velho dos meus pais, Geralda e Ricardo. E tenho um irmão mais novo, o Jorge, que é 7 anos mais novo que eu. E desde a minha infância, desde quando eu era criança, eu já sentia forte, no coração o desejo de seguir a Jesus Cristo mais de perto, como um ministro ordenado, já senti o desejo de me enveredar, pela vida sacerdotal, doando a minha vida, a Jesus e ao serviço da igreja, do povo de Deus. E posso dizer que na minha caminhada teve alguém que teve um protagonismo imprescindível, que me ajudou, nesse discernimento, podemos dizer assim, que é a figura do meu avô, que é a primeira pessoa, que a gente não pode deixar de falar quando o assunto é a minha vocação. O meu avô, ele se chamava Jorge, por isso que o nome do meu irmão é Jorge, e lá na cidade ele era conhecido como Jorge Miano, Esse era o apelido dele, Todo mundo de Ouros conhece ele por esse nome. E ele tem, nós temos as nossas origens na roça, Meu avô, minha mãe, meu pai moravam na roça. E desde quando ele morava na roça, ele já vinha, sempre vinha para a igreja para ajudar o padre, para trabalhar. Então, naquele tempo, quando a gente não tinha coroinhas ainda, o meu avô ele ajudava de coroinha na missa, que era missa em latim ainda, não teve ainda não tinha o Concílio Vaticano II, que trouxe, graças a Deus, trouxe a missa para o vernáculo para todos nós, Então ele vinha lá da roça para ajudar o padre e para ajudar a responder a missa, Porque o povo não sabia, responder. Então ele auxiliava o padre e por muito tempo ele fez esse serviço. Ele vinha lá da roça, até que chegou um determinado momento que ele veio para a cidade. Ele com a minha família, a família da minha mãe, se mudou para a cidade. Ele é o meu avô, meu avô materno. E chegando ali na cidade, o que era então sacristão chegou a falecer. E aí ele se tornou o sacristão titular da paróquia, E durante 20 anos ele exerceu podemos dizer, uma espécie de ministério mesmo, Ministério. Porque doava a sua vida por aquele serviço, E no final dessa missão que ele exerceu, eu nasci, no ano de 97, e aí ele sempre me levava para a igreja junto com ele, Quando ele ia exercer alguma tarefa,
sempre quando ele ia para a igreja matriz, eu o acompanhava, né? E hoje muitas pessoas se encontram comigo e dizem, né? Ah, eu lembro de você quando você era pequenininho, que ia junto com o seu avô, né? E ele já podemos dizer que ele foi plantando, né, a sementinha da fé, né, no meu coração e também a semente da vocação. Embora eu tenho certas lembranças, mas não muitas, porque ele faleceu no ano de 2002, quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então eu tenho algumas recordações e sem dúvida, né, me ele que me ajudou, podemos dizer assim, a encantar desde criança pelo caminho de Jesus Cristo, pelo caminho da fé. Então, muito rápido ele saiu de cena, veio a falecer, mas essa semente da fé que ele plantou, que ele lançou, foi sendo cultivada, né, no decorrer do tempo e até que chegou, né, o momento certo, o tempo de Deus, né, em que eu fiz a opção de ingressar ao seminário. E antes desse meu ingresso no seminário, eu ajudei de muitas formas, né, na minha comunidade de origem, né, na minha comunidade paroquial de Nossa Senhora da Conceição, lá de Ouros. Lá eu ajudei como coroinha, auxiliei na catequese, participei do grupo de jovens, né, muitas atividades. E lá, né, no chão da comunidade, junto, né, com aquela porção do povo de Deus, que eu cresci na fé, que eu fui me tornando um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo e fiz esta opção de ingressar para o seminário. Mas como a gente costuma ouvir, né, e dizer por aí, a fase da juventude é um momento que às vezes a gente dispersa um pouquinho, né? Se afasta. E não foi diferente comigo, né? Eu também tive esse momento na minha juventude em que eu acabei me afastando de Deus, me afastando da igreja, né? Mas, é, mesmo estando afastado, me recordo muito da minha mãe, né? Sempre rezando por mim e sempre me incentivando a participar da missa e tudo mais, até que chegou o momento certo, né? Do retorno, do regresso, em que eu recebi o convite para participar de um grupo de jovens que estavam começando na paróquia. E aí eu ia sempre aos sábados participar deste encontro. Eu ia lá, participava, onde fiz muitos amigos, muitas amizades. E daí depois, automaticamente, já comecei a participar com assiduidade, de novo, das missas dominicais, de uma atividade, outra, né? Ou seja, aquela semente que foi lançada, né, começou a frutificar novamente, né? Aparecer os brotos. Aparecer de novo, né? Por isso a importância de sempre semear, né? Sempre lançar semente em todos os terrenos, né? E aí eu fui, né, participando gradativamente da vida de comunidade, da vida paroquial, e até que chegou um novo pároco na minha paróquia, né, o padre Reinaldo. E nós ficamos muito amigos e ele foi me incentivando a participar das atividades, foi me inserindo e foi percebendo, né, sinais de vocação em mim. E aí tudo foi se encaminhando até que recebi o convite para participar do encontro vocacional em nosso seminário. E assim, naquele determinado momento, podemos dizer assim que a minha vida já estava meio que encaminhada, né? Eu já tinha terminado o ensino médio, já tinha optado por fazer faculdade, tinha iniciado o meu curso superior lá em Pouso Alegre, né, um curso de engenharia de produção, tinha conseguido bolsa, né, bolsa integral no curso, então estava tudo encaminhando, estava trabalhando. E aí veio as surpresas de Deus, né, em meio a tudo aquilo, eu fui sentindo forte no meu coração o desejo, né, de ir para a vida consagrada, a vida sacerdotal, desde aquele ano, desde a Semana Santa,
eu já percebi que o meu gosto por aquele caminho da engenharia, daquele curso, não era mais o mesmo, parecia que não tinha mais sentido. E aí eu fui participar do encontro vocacional no seminário em junho. E participei em junho do encontro, daí tiveram outros encontros nos meses seguintes. E só que assim, quando eu fui participar do primeiro encontro em junho, eu participei do primeiro encontro, eu já tranquei a matrícula, sabe? Assim, Já parei. deixou tudo prevenido já. Eu não sabia, nem sabia se eu ia entrar, se eu ia ser aceito, né, no seminário, mas já tranquei ali o curso e fui, né, participar dos outros encontros. E neste tempo em que eu não estava estudando, só trabalhando, eu pude também, né, ajudar de outras formas, participar na vida de comunidade, que de certa forma também me ajudou no meu discernimento, na minha caminhada. E aí no ano seguinte eu ingressei para o seminário. Então, e olha que curioso para o senhor ver, né? Eu estou com a minha ordenação diaconal marcada, né, para o dia 31 de janeiro. E foi justamente no dia 31 de janeiro de 2017 que nós entramos no Que seminário, legal. né? Foi o dia que É nós... bastante coincidência, né? Coincidência. Então foi nesse dia que foi o primeiro dia que nós chegamos lá com as nossas mudanças, né? Primeira celebração, primeira missa. Foi nesse dia o dia que nós seremos ordenados, né? Então esse foi um pouquinho, né, ali da minha vida antes de entrar para o A seminário. introdução, né? Isso. O, uma coisa interessante que você falou, Lucas, eu acho que a gente nunca é demais a gente repetir, que a vocação, a tua vocação, ela surgiu mais precoce, né? Sim. Mas a gente nota, sem nenhuma assim diferenciação, que existe essa vocação que veio de raiz, né? O avô, no caso teu, mas existem as vocações também que surgem já na fase mais adulta, ou então na fase mais madura da vida do jovem, né? Uhum. Ou da jovem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, a experiência, né? Você estava falando que, da impressão que nós tivemos da tua vocação em criança, né? Acompanhando o avô, acompanhando a família, que certamente é uma raiz católica ali, Sim, cristã, sim. né? Uhum. Acompanhando. Mas também teve a fase das incertezas, né? Da juventude, e na fase mais madura, de novo, a vocação surgiu. Então, um pouquinho sobre esse tipo de vocação, né? A vocação mais tardia, a vocação precoce. Uhum. Hoje, principalmente hoje em dia, nós encontramos muitos casos das vocações tardias, né? De pessoas que mais tarde sentem esse desejo, esse chamado de Deus e se enveredam, né, pelo caminho da vocação. Em contrapartida, né, nós temos também outros casos que desde criança já sente esse desejo e já vai ali por aquele caminho sem fazer uma outra experiência, né? Mas assim, falando da minha realidade, da experiência que eu vivi e que também é a realidade de muitas outras pessoas, eu vejo como muito válido essa outra experiência, né? Podemos dizer assim, conhecer o outro lado, né? O lado de lá, né? Eu vejo assim que foi muito enriquecedor para mim antes de ingressar no seminário, fazer a experiência do trabalho, do estudo, da vida universitária, né, que é uma vida Os ambientes, né? dos ambientes, que é uma vida, podemos dizer, cansativa, né, trabalhar o dia todo e depois ir para a faculdade, pegar ônibus, né, que eu ia e voltava, eu saía de Ouros e ia para Pouso Alegre todo dia, ia e retornava. Então, assim, era muito cansativo mesmo, mas ajuda, né, no nosso discernimento, ajuda a ter uma visão de mundo diferente, né, porque um amadurecimento, porque eu nunca tinha saído, né, da casa dos meus pais, nunca tinha saído de Ouros, né, vivia só lá. Aí quando eu comecei a ir para Pouso Alegre, já vai ampliando o horizonte, né? E lá na faculdade também a gente se depara com outro ambiente, e lá como era uma faculdade maior, tinha outros cursos, né? Então ajudava, né, a nossa visão de mundo, Uma né? convivência ampla, né? Uma convivência ampla, isso mesmo, né? E em meio a tudo isso, né, o chamado de Deus
ressoou, né? Ressoou e me ajudou. E vejo que é muito, né, positivo também na vida de muitas pessoas que já têm uma caminhada, que já têm uma experiência, que depois, né, se optam optam por seguir a Jesus Cristo nesta vida, né? Eu vejo que essa bagagem que eles trazem ajudam, né? Ajuda muito a enriquecer a caminhada de igreja e a caminhada da nossa diocese também, né? E a gente tem que ter esse olhar, né, para essas vocações, né? Essas vocações tardias, né? Eu penso assim, às vezes a gente fica preocupado. Nós estamos numa época que não está tanta fartura de vocação, né? Não. E então é interessante a gente colocar já para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores nas redes sociais, que a oração pelas vocações, e isso você vai falar disso, por favor, é uma coisa necessária e indispensável para nós cristãos, porque o padre, o consagrado, é a nossa vida religiosa, é o que traz vida para a gente, né? Através dos sacramentos, através das celebrações e tudo mais. Uhum, uhum. É imprescindível, é muito importante as nossas orações pelas vocações. É o que o próprio Jesus nos diz, né? Pedi operários para a messe, né? Pedi e recebereis, né? Então, a gente precisa rezar constantemente por todas as vocações, né? Em primeiro lugar, rezar pela vocação batismal de todos nós, a vocação que nós recebemos no nosso batismo, que ali se inicia a nossa vida de fé, somos todos vocacionados à santidade, e depois também as vocações específicas, que nós estamos necessitados de santas vocações, né? Em todos os caminhos, na vida sacerdotal, vida religiosa, na vida laical, né? Mas, principalmente, né, como é o foco da nossa conversa aqui, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos esse panorama, né, de uma crise vocacional em todos os lados. Poucos seminaristas, poucas religiosas. Então precisamos redobrar nossas orações, tendo em vista que a vocação ela nasce de uma família, de uma comunidade que reza. Então precisamos rezar pelas vocações. Aqui em Bom Repouso mesmo, a gente sempre escuta muitas pessoas dizendo, né, no tempo do Monsenhor Antônio, né, que se rezava muito pelas vocações, adoração ao Santíssimo, né, vocacional. Então nós precisamos redobrar, né, as nossas orações e não perder esse costume de rezar. E ao mesmo tempo que nós rezamos, nós precisamos também lutar para criar uma cultura vocacional. Né? Mas como assim uma cultura vocacional? A pastoral vocacional, que exerce seu trabalho em nossas paróquias, em nossas comunidades, ela deve ser o que nós chamamos de uma pastoral orgânica. O que é uma pastoral orgânica? É uma pastoral que envolve a todos. Não é uma pastoral isolada, mas uma pastoral que, podemos dizer assim, respinga em todas as outras pastorais. Ou seja, a nossa paróquia, de maneira geral, com todos os seus movimentos, com todas as suas pastorais, precisa ser uma grande pastoral vocacional. Todos nós precisamos incentivar as vocações. E muitos dos relatos, muitas das pessoas que se tornam padres, que se tornam freiras, partilham conosco que o grande despertar para a vocação, às vezes surge de uma simples pergunta, né? De alguém da comunidade que pergunta: você não já pensou em ser padre? Você não quer ir para o seminário? E aí leva a pessoa a se desinstalar, né? A se questionar e seguir aquela meta, aquele objetivo. Eu falo por mim mesmo, né? Recebi esse convite, né? Essa perguntinha, né? Lá na minha juventude, e que posso dizer que foi o grande divisor de águas, né? Então que nós também façamos isso na vida das pessoas, né? Que tenhamos esse olhar atento, né? Para os jovens, para as pessoas que estão
a nossa comunidade para ajudá-los na vida deles, né? E ir criando essa cultura, fazendo esse trabalho vocacional. Falando em cultura vocacional, você me fez lembrar de uma obrigação que nós, como cristãos, temos com vocês que já estão no caminho da consagração, né? Eu acho que é, muito tempo a gente conviveu com aquele negócio de rebaixar, né? A pessoa quer ser padre, quer ser freira, é, colocar, isso é cultural, né? Colocar defeitos, é uma vida isolada, uma vida solitária, uma vida isso e aquilo, isso é uma coisa para a gente corrigir, né? Nós cristãos, nós que somos chefes de família, que participamos de uma família, mas que precisamos do padre, precisamos da irmã religiosa. Então, essa cultura nós temos que mudar essa chave. Se a gente vê uma pessoa e outra coisa que acontece muito hoje, criticar, né? Criticar sem caridade. Não é uma crítica para melhor, é uma crítica para destruir as pessoas, principalmente padres, bispos, né? Pessoas consagradas, até o Papa, né? Então, essa cultura, gostaria que você reforçasse nesse ponto a mudança de atitude nossa, que você sente, né? Porque você sente quando uma pessoa quer tirar você do caminho, né? Ah, Sim. não, você é bobo, não vai por aí, não, tá? Aham. E isso é cultural, então que a gente mude essa cultura. Esse ponto é muito importante que o senhor fala, porque às vezes nós pecamos, às vezes nós erramos nas nossas atitudes, e principalmente nós que somos engajados na vida de comunidade, na vida de igreja, né? Nós não podemos cometer essa gafe, esse erro, porque nós escutamos muito por aí, quando nós falamos, eu sou seminarista, eu quero ser padre, eu vou ser padre. Às vezes a gente encontra tantas palavras, né, nos desanimando, falando, pensar, larga a mão disso. Tem tantas outras possibilidades, tem tantos outros caminhos. E principalmente o que a gente escuta, mas vai ser padre, nossa, vai ser tão bonito, vai ser padre, né? Às vezes falam isso pra gente, né? Que desperdício! Que desperdício, né? Fala isso. Como se Deus precisasse só de gente feia, né? Isso mesmo, né? Como se um dos requisitos, né, para ser tem que ser feio, né? Não é por aí. Eu acho que aí tá a beleza da vocação, né? A gente vê, de fato, tem diversas possibilidades, diversos caminhos para seguir, e em meio a todos esses, eu escolhi esse, né? Que é seguir Jesus, que é a ser padre. Então, a gente deve evitar mesmo, né? Comentários desse tipo e, ao invés disso, nós motivarmos as pessoas, né? Isso mesmo, né? Demonstrar o nosso apoio. Porque na caminhada da nossa vida, não só na vocação sacerdotal, mas em todas as outras vocações, a gente encontra muitas palavras, muitas pessoas que às vezes nos desanimam mesmo, né? Então a gente também vai encontrar. Mas enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, que a gente possa dar esse apoio, esse incentivo para os nossos amigos, né? Para as pessoas que sentem despertar a sua vocação. E assim, né? Seguindo o caminho dessa nossa conversa, né? Na nossa caminhada, a gente também encontra muitas dificuldades, né? Encontra muitos desafios. Mas eu falo para vocês que nos escutam, que são chamados a ser promotores vocacionais, e também aos jovens, né, que escutam essa nossa catequese, essa nossa conversa, não tenham medo de responder ao chamado de Deus. Jesus, ele nos chama, e o chamado de Deus, ele enche o nosso coração de alegria. Ele faz a nossa vida pegar, né, um novo rumo, um novo sentido, faz nos desinstalar. Eu lembro que quando eu sentia, né, o meu primeiro chamado vocacional ali, antes de ir para o seminário, o meu coração se enchia de uma alegria tão grande, mas tão grande, que eu acho que podemos dizer assim, que é o mesmo sentimento de
de uma pessoa, de um casal, quando está começando a namorar, ali que está apaixonado, que é aquela sensação maravilhosa, né? Depois que casa muda, né? Um pouquinho, né? Mas é um sentimento maravilhoso, maravilhoso, né? O nosso coração começa a pulsar de amor, né? Ao Transborda. chamado transborda, mas que a gente não consegue reter, né, em nós mesmos essa alegria. Acho que é a mesma coisa dos primeiros discípulos, quando receberam o chamado de Jesus, que abandonaram seus barcos, as suas redes e foram para essa vida nova. É algo assim irreversível, podemos dizer, né? E aí a gente precisa ter a coragem de responder. Então não tenham medo de Jesus, tenham coragem de responder, porque ele não nos decepciona. Jesus, ele está sempre conosco, sempre ao nosso lado. Não vou dizer para vocês que a vida é um mar de rosas, Fácil, né? né? Que é fácil, porque nós temos as nossas dificuldades. Eu falo por mim mesmo. Nós temos as nossas crises, mas Jesus está sempre conosco. Ele não nos abandona, ele nos guia e ele não nos decepciona, né? Se ele nos chama, ele estará sempre conosco, né? E nesses anos de seminário, né, eu terminei os meus estudos no ano passado, foram anos muito bons, né? Lá a gente tem o primeiro ano que a gente chama de propedêutico, depois 3 anos da etapa discipular, que é quando a gente cursa, né, a filosofia, que é o momento para nos tornarmos discípulos de Jesus. O propedêutico, o primeiro ano, é a fase do encantamento. É preciso se encantar com Jesus em primeiro lugar, para depois se tornar um discípulo. E por fim, a última etapa é a etapa configurativa, em que fazemos o curso de teologia, que são 4 anos, né? Então, só de estudo no seminário são 8 anos. E depois a gente vai para a etapa final, que nós chamamos de síntese ou estágio pastoral, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Então, desde fevereiro, eu estou aqui na paróquia São Roque, São Sebastião de Bom Repouso, fazendo o meu estágio, que depois de fazer todo o estudo, toda a preparação, a gente vai para a comunidade, para servir, para crescer, né, junto com a comunidade, rumo ao diaconato, que é o primeiro grau da ordem. Então, né, aquele que é o candidato ao sacerdócio, ele é tirado do meio do povo, né, assim como os discípulos, para se preparar e depois enviado novamente junto do povo para servir o povo. Porque a nossa vocação é essa mesmo, né? É servir a comunidade. Eu tenho que manifestar isso porque você tocou na questão do estágio. A paróquia de Bom Repouso, e isso eu falo, acho que em nome dos paroquianos, sem medo de errar, nós nos sentimos muito felizes de servir, né, a comunidade nossa, a paróquia de Bom Repouso, São Sebastião de São Roque, serviu para o estágio do Padre Tainan, agora está servindo para o estágio do futuro Padre Lucas. Então, esse momento, você sabe que para nós também é enriquecedor, certo? É gratificante. Tanto que eu acho que muitas vezes você já deve ter ouvido falar agora no final do ano que Lucas, fica conosco. É. Então, essa parte do estágio é uma. Eu não sei se isso já é antigo na formação dos sacerdotes, ou se é uma coisa mais recente, né? Mas é uma coisa que a gente vê o fruto que dá, porque realmente as pessoas, tanto a comunidade aproveita muito, como também o candidato ao sacerdócio. Ah, sim, eu vejo que é uma troca, né, de experiências, né? E é uma experiência fantástica, né, do estágio pastoral, a gente estar, né, junto com as comunidades, junto com as pastorais, os movimentos, servindo, né? E a gente estar com a comunidade, nessa preparação imediata, né, para o diaconato, né, o primeiro grau da ordem, é muito positivo porque faz crescer ainda mais no nosso coração o amor à vocação, o amor à missão que nós escolhemos, né?
Então, assim, me sinto muito realizado, né, de estar junto, né, da comunidade, estar junto do povo e assim estar servindo, né, servindo a nossa igreja particular em suas diversas comunidades, em suas paróquias. Então, a inspiração ao sacerdócio, você tem algum padre assim que te marcou muito a sua caminhada vocacional? Olha, eu posso dizer que tenho dois padres, né, dois padres que me marcaram muito. O primeiro deles é um padre redentorista. Ele, por muitos anos, muitos e muitos anos mesmo, ele ia fazer Semana Santa lá na minha paróquia, lá em Ouros. Ele é o padre Geraldo de Paula, né? Então, toda Semana Santa meio que a gente Bispo já hoje. esperava. É bispo hoje. Bispo. É Padre que foi geral. nomeado agora, né? É, Bispo auxiliar de Niterói, né? isso. E aí ele ia, por muitos anos, ele ia lá, estava lá. E eu me encantava muito com ele, né? Porque eu achava assim a pregação dele muito bonita. E o que me chamava a atenção também, Entusiasmo. o entusiasmo e o jeito tranquilo dele, né? O jeito, a tranquilidade dele de ser, de falar, né? De tratar as pessoas, né? As pessoas se sentiam muito acolhidas, muito felizes, né? E aquilo me chamou muita atenção, né? E ao mesmo tempo com essa tranquilidade, um jeito muito alegre de ser, né? Sempre sorrindo para as pessoas. E eu me lembro que em uma das Semanas Santas que ele foi, eu era criança ainda, daí a gente estava indo na procissão do encontro, né? A gente foi buscar a Nossa Senhora das Dores, eu acho. E aí, no meio da procissão, ele me chamou, eu estava ali andando junto ali, né? Ele falou assim: leva esse livro aqui para mim, fazendo um favor. Né? E aí eu fui a procissão inteira carregando o livro, né, que ele havia pedido para mim, o livro que ele ia utilizar para fazer o sermão depois. E aí ele marcou muito, né, a vida da minha comunidade paroquial, mas a minha vida também, né? Então, o exemplo dele ficou, né, impregnado na minha mente. E agora, recentemente, alguns anos atrás, acho que há 3 ou 2 anos atrás, ele foi nomeado bispo, né? Arcebispo, bispo auxiliar de Niterói, né, no Rio de Janeiro. Então, é uma pessoa que eu tenho muito. Niterói que está o Dom O Dom Francisco, José Francisco, isso que mesmo. é Então, daqui da nossa da diocese. nossa diocese também, né? Então, agora no caso, né, hoje um bispo que eu tenho muito, muito carinho, né? E até tenho desejo de um dia encontrar pessoalmente com ele para contar tudo isso, né? Quem sabe você não vem na ordenação sacerdotal? Então, né? Mas, e o outro padre que eu tenho, assim, um carinho muito especial, que sem dúvidas marcou a minha trajetória, que eu tenho, né? Que serve de inspiração para mim, é o Padre Reinaldo. É o Padre Reinaldo que me ajudou a ingressar, né, a abraçar a minha vocação, trabalhou lá na minha paróquia, me ajudou a ter uma visão de igreja, de trabalho pastoral. Eu vejo que muito do que eu faço hoje, do que eu realizo, é o que eu aprendi com ele, né, no decorrer da caminhada. E depois de que ele saiu lá da minha paróquia, eu também tive a graça de trabalhar com ele, de fazer pastoral com ele, né, um ano. Então, me ajudou muito, né? Me incentivou demais, né? Um grande amigo que sempre apoia, né? E que serve de inspiração para a minha caminhada. Então, esses dois padres, né? E que todo mundo, todo seminarista tem, né? Algum padre que serve de Que inspiração, né? influencia, Que que influenciou na vida. influencia, né? Então, eu sou muito feliz, né? Por ter esses padres, essas pessoas. Mas, de maneira geral também, todos os outros padres que eu trabalhei me ajudaram muito, né, no decorrer da caminhada. Porque nesses 8 anos que a gente está lá no seminário estudando, a gente tem o que a gente chama de pastoral aos finais de semana, né? Então, de segunda a sexta, a gente fica lá estudando com os afazeres da casa e tudo mais. E aí, nos finais de semana, a gente vai para a paróquia, né? Quem está na filosofia vai no sábado e retorna no domingo. E quando a gente está na teologia, daí a gente já vai na sexta-feira. Então, eu passei por várias paróquias, né? A primeira paróquia que eu passei
foi a paróquia de São Geraldo, em Confidentes, né, com o padre Antônio Brentegani, o padre Toninho, né. Depois, no ano seguinte, eu fiquei em Pouso Alegre mesmo, na paróquia São Cristóvão, onde Chapadão, né, conhecido, onde foi uma oportunidade de muito crescimento, de muito trabalho mesmo na área pastoral, né? Depois eu fui, né, receber a missão de ir para pastoral vocacional. Fiquei 2 anos na pastoral vocacional, que coincidiu com o tempo da pandemia, né, 2020 e 2021. Então os nossos trabalhos foram todos online mesmo, virtual, né? E depois eu fui para a paróquia Santo Antônio de Piranguçu, depois para a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Maria da Fé, e, por fim, no ano passado, na paróquia São Francisco Santa Clara, né? Novamente em Pouso Alegre, lá na Faisqueira. E esse ano aqui, né? Vim para os Alpes, né? Subir a serra aqui em Bom Repouso. Foi uma experiência muito boa também, né? Foi bastante frio esse ano, né? Pude experimentar na pele o frio daqui, mas foi maravilhoso. Foi uma experiência fantástica. Saiu da terra da mandioca e veio para a terra do morango. Terra do morango, isso mesmo. Ô, Lucas, eu acho que pelo que você falou da tua vida e tal, então eu gostaria que você desse assim, dissesse a perspectiva agora que você tem para a ordenação primeiro diaconal, que daí praticamente 6 meses, né, mais ou menos, já vem a ordenação sacerdotal. Então, a expectativa, a perspectiva, o que você espera do seu ingresso na vida consagrada, na vida que você está ungido para repetir Jesus Cristo na Terra. Uhum. Então, nesse momento, né, esse momento de preparação para a ordenação, né, que será no dia 31 de janeiro, é uma sensação muito boa, né? A gente tem muitas coisas para preparar para a celebração, para a ordenação. Então, assim, é uma expectativa muito boa, é um tempo muito, muito gostoso, está sendo, né? Tem que preparar uma coisa aqui, outra ali. Mas eu me sinto muito feliz, me sinto muito realizado nessa preparação, né? Sinto a felicidade de ter feito a escolha certa para a minha vida, né? E depois né, com a ordenação diaconal, a perspectiva, assim, o desejo, e o que eu peço para Deus é que Ele dê forças, né, para que eu possa viver bem o meu diaconato, né, ser um diácono como é o que se espera mesmo, né, nesse serviço, viver essa diaconia, né, por toda a vida, porque nós, né, que seremos diáconos transitórios, né, em média, a gente fica, no mínimo que se exige ali é que viva 6 meses como diáconos, né? Que pode ficar um tempo a mais, né? Pode passar, o que não há problema. Mas a diaconia, né, aquele juramento que a gente faz no dia da ordenação é algo que deve estar permanentemente na nossa vida, né? É algo para sempre. Então eu peço a Deus essa graça, né, de estar vivendo, né, ter forças para viver essa diaconia e continuar colaborando, né, com nossa igreja particular, como, né, eu tenho trabalhado aqui no decorrer deste ano de estágio, que Deus dê forças, né, para continuar servindo, para continuar ajudando né, a nossa paróquia, a nossa diocese, né? Então é isso que eu espero, né? Com a graça de Deus, a gente dá continuidade na nossa missão aí. Tem alguma pergunta que ficou que gostaria de responder e eu não fiz? Eu acho que foi todas, né? Agora não me lembro também. Então, agora nas suas considerações finais, você pode passar uma mensagem para o nosso povo de Bom Repouso e para todos aqueles, né, lá da tua cidade, quem sabe alguém vai ver também o nosso programa. Né? Já é uma mensagem de final de ano, porque não sei se a gente vai conseguir fazer um outro programa com você aqui. Verdade. Mas então fique à vontade para as suas considerações e mensagem final. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas que nos acompanham, meus queridos amigos daqui de Bom Repouso, eu expresso, né, a minha gratidão a todos vocês por colaborarem na minha caminhada vocacional. Peço que rezem por mim,
pela minha vocação e agradeço a todos vocês, né, por essa experiência que eu tive de estar aqui. Vocês ajudaram, né, a viver o que é o tema mesmo deste ano santo, viver a esperança, ter um coração esperançoso. E peço que vocês também, né, sempre vivam nessa esperança, a esperança que é Jesus, a esperança que não decepciona. E com muita alegria, convido a todos vocês, né, para a celebração eucarística em que seremos ordenados diáconos, né? Então, será no dia 31 de janeiro, às 9 horas da manhã, na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, a nossa igreja mãe. Então, a presença de todos vocês é muito importante. Ficarei muito feliz com a presença de vocês em minha ordenação. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E agradeço ao Senhor, Joaquim, né, por essa possibilidade de estarmos aqui conversando, de estarmos juntos em mais uma catequese, né? Que Deus abençoe sempre a missão do Senhor, a missão aqui na nossa paróquia. Muito obrigado, Lucas. Então, nosso afeto, a nossa gratidão pela tua presença aqui esse ano e também na certeza de que será um sacerdote servidor do povo de Deus. Então, nós agradecemos demais do teu sim, da tua resposta. Jesus chamou, amou e você respondeu. Então, isso para nós é muito importante, para a igreja em geral, e que seja não é carreira, né? Uma sequência feliz na sua vocação, desde a sua ordenação diaconal até o sacerdócio, e quem sabe outros, né? Outros degraus, né? Que a gente não pode prever, mas nós torcemos né? Que Deus vá puxando você pela mão até onde for possível. Então, muito obrigado. Nós agradecemos a tua presença. Agradecemos também porque você já nos serviu antes aqui como a catequese, né? Antes no nosso programa. E a gente está sempre portas abertas, sempre o microfone à disposição. Se tiver outra oportunidade ainda, esse tempo que você vai ficar aqui em Bom Repouso, estamos aqui às ordens, à disposição. E se quiser, né, se de outra cidade que você esteja também, estiver passando por aqui, nós estamos aqui. Ok? Muito obrigado, Lucas. Nada. Então, assim nós encerramos esse nosso programa de hoje. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.